Olá! Estamos iniciando então a segunda semana das atividades de geografia do PET, do terceiro volume do PET. Então a gente continua aí nos nossos estudos remotos, né? O conteúdo dessa semana ele vai trazer para a gente um pouco da estrutura geológica. O que é a estrutura geológica? A estrutura do processo de formação da Terra, da estrutura interna da Terra, né? Os processos relativos à estrutura do nosso planeta. Então vamos lá. A estrutura da Terra, né? A gente tem aí algumas camadas que vêm a configurar o nosso sistema mundo, né? Então a gente tem a atmosfera, a camada de gases, do ar, né? De gases, etc., né? Que forma o nosso, que está sobre o nosso planeta, né? A gente tem a biosfera, essa camada aí da vida, dos seres vivos, dos organismos vivos que vivem sobre a Terra. Eu esqueci de consertar aqui, ao invés de manto, esses mapas mentais do mapa mental estão muito bons, mas esse aqui ele podia ter trazido ao invés de manto, litosfera, né? A litosfera, que é essa camada aqui que a gente vai estudar, que é as camadas de rocha que formam a estrutura mesmo do nosso planeta Terra, essa estrutura rochosa que é a litosfera, a hidrosfera, todas as águas que compõem o planeta. E aí na litosfera a gente estuda aí essas camadas internas da Terra e como elas refletem e influenciam nas camadas externas aqui do planeta Terra. Então a gente tem aí o planeta Terra tendo sido formado há em torno de 4,6 bilhões de anos, né, de 4,5, 4,6 bilhões de anos. E para a gente estudar a história da Terra, a gente estuda ela através da geologia, né? Através da tabela geológica, que vai trazer todas as eras, períodos, éons para a gente, né? Começando pelos éons, eras e períodos que constituem aí a história da Terra. Então a história da Terra ela foi dividida nesses períodos aí para facilitar o estudo. E aí cada período desse aconteceu um acontecimento importante e marcante que deu um nome para esse período. Então, desde o Big Bang, o surgimento do universo há mais de 14 bilhões de anos, até o resfriamento após essa explosão e a consolidação do planeta Terra, já se passaram aí muitos anos de muitos acontecimentos no nosso planeta. Então, há 4,6 bilhões de anos, a Terra vem sofrendo um resfriamento, uma reorganização, uma recomposição, uma reconfiguração, até a configuração que se apresenta nos dias atuais. E a gente vai ver um pouco sobre isso. Então a gente tem aí, estrutura da Terra. A Terra tem em torno de 4,5, 4,6 bilhões de anos. A gente sabe disso por quê? Porque a gente tem registros de fósseis, rochas, meteoritos, que através da datação por carbono 14, nós obtemos aí essas datas e esses números relativos a essa idade da Terra. Quando a gente estuda a idade da Terra e fala sobre a Terra e compara com o tempo humano, né, o tempo geológico, que é o tempo da Terra, com o tempo de vida humano, é muito discrepante, né? A história de vida da Terra, vamos pensar aí, a história da Terra, enquanto um organismo vivo, e a história de um homem, né? Um homem vive em torno de uma boa expectativa de vida e 80 anos, a Terra é 4,6 bilhões, o homem já tem mais de 1 milhão de anos que ele está aí na Terra, né? O gênero Homo. Então vamos pensar aí, mesmo essa nossa presença na Terra, se a gente transformar isso, que a gente costuma fazer uma analogia com um ano de 365 dias, né, 364 dias, a gente teria surgido nos milésimos finais de segundos do dia 31 de dezembro, né, para perceber o quanto a nossa presença no planeta Terra ela é recente, né? Ela não é insignificante, mas ela é recente. E aí, atuando aqui nessa estrutura da Terra, quando a gente observa esse corpo rochoso que é o planeta Terra, fruto do choque de vários detritos ali do Big Bang, né, que foram se aglutinando e formando essa forma de geóide, né, que a gente tem, que é um elipsoide de resolução, perto de um geóide, que é a forma da Terra, né, porque não é uma esfera regular, então é um geóide. Essa forma de geóide, ela tem toda uma estrutura. Ela tem camadas, né, que a gente estudando aqui, essas camadas internas do planeta Terra, desde a camada mais externa, que é a crosta, que, onde ficam os continentes, os mares,
é essa camadinha mais fininha aqui, ó, a películazinha que fica mais externa da Terra. A gente vai indo para o fundo da Terra, a gente vai tendo camadas de magma derretido, de rochas ainda, né, em fusão, derretidas, até o núcleo da Terra que é denso, né, o núcleo mais externo que é denso, até sólido, né, até o núcleo mais interno que é extremamente quente e viscoso, né? Então a gente tem aí forças que atuam nessas camadas internas da Terra. Essas forças que atuam nessas camadas internas, aqui ó, as forças são chamadas de forças endógenas, ou seja, de dentro. Quais são as forças de dentro da Terra? A gente tem essas forças como o tectonismo e o vulcanismo. São os tremores, os vulcões que se formam aqui, oriundos de força de dentro da Terra. É como se a Terra fosse uma panela de pressão. Na panela de pressão tem um escape, não tem? Não tem aquelas válvulazinhas em cima da panela de pressão que giram, que vão soltando o ar por causa daquela pressão imensa que está lá dentro, de elevadas temperaturas, né? O planeta Terra também ele tem esses escapes. No momento que a pressão é muito intensa, ele cria esses escapes, que são os vulcões, né? Então, os vulcões é um momento onde a pressão é tão intensa que o material ele extravasa, e aí o magma, né, a rocha derretida, extravasa pela superfície terrestre. Mas nesse momento, em alguns outros momentos, essa pressão é tão intensa, a panela de pressão ela vibra, né, de certa forma. Essa vibração, elas são os terremotos que atingem a superfície terrestre. Então, essas forças de ação do tectonismo, que são relacionadas aos tremores, às movimentações das placas tectônicas e a sismicidade, ao vulcanismo, que está relacionado ao tectonismo, tudo isso modifica a superfície da Terra, né? Faz com que a gente tenha áreas mais elevadas, áreas mais aplanadas, né? Então a gente tem forças aí que atuam para acrescer, forças que são positivas, que vão aumentar a superfície da Terra através de montanhas, etc. São as forças endógenas e são as forças exógenas, os agentes exógenos que moldam a superfície da Terra. Enquanto o tectonismo ele cria montanhas, ele abre regiões, mas principalmente ele vai criar ou depressões ou grandes montanhas. O que as forças exógenas fazem? Elas vão esculpir essas montanhas, esse relevo, rebaixando essas feições, né? Então, as forças exógenas elas vão esculpindo, dando forma ao relevo, diminuindo as montanhas à medida que o sol, a chuva, o vento, o gelo, os seres vivos vão provocando a decomposição desse material rochoso que está aí na superfície, né? As placas tectônicas a gente vai ver mais para frente, aí quando chegar lá eu explico direitinho, né? É como se essa litosfera, essa grande crosta terrestre aqui, que a gente vê a camada mais de fora da Terra, que mais externa, ela não é um bloco contínuo, são vários pedacinhos encostadinhos um no outro, empurrando uns aos outros sob camadas de manto, tá ok? E aí o movimento, esse atrito dessas forças aí de pressão de dentro da Terra é que vão criar diferentes modelados do relevo terrestre. Eu expliquei isso tudo, né, para falar do nosso conteúdo para frente. Então, o que a gente vai ver aqui, ó? Primeira atividade traz para a gente uma imagem da estrutura interna da Terra e pede para a gente citar as camadas aqui descrevendo suas características. Então, aqui ó, nessa imagem a gente tem camada mais externa da Terra, a crosta, pode ser continental, a parte que os continentes estão em cima, pode ser oceânica, a parte que o oceano está em cima. É a porção mais externa da Terra, a camada mais externazinha aqui, ó, o manto. Está logo abaixo da crosta. O manto é a camada que envolve o núcleo. É daí que provém as lavas vulcânicas, né, o magma, que chegam à superfície da Terra quando o vulcão entra em erupção, entra em atividade, né? Aí aqui ó, tem as correntes de convecção, tá vendo? Essas correntezinhas aqui ó, são as correntes de convecção que estão lidando com essa pressão e essas diferenças de temperatura aqui no manto terrestre, que vão provocar essa instabilidade que gera vulcões, terremotos,
os tremores aqui que a gente tem na superfície da Terra e esse constante choque ou afastamento das placas tectônicas. E temos aqui na porção mais central o núcleo, né, com as temperaturas mais quentes, né, tendo um núcleozinho aqui mais interno formado principalmente por metais bem densos e pesados, né, o níquel, o ferro, etc. Então, essas são, né, as principais camadas internas da Terra. De acordo com o processo de formação, as rochas podem ser classificadas em 3 grupos. Cite quais são esses grupos e explique como são formados. Então aqui para a gente colocar os tipos de rocha e a formação. Aí eu trouxe outra imagem que traz aqui explicadinho pra gente. Aqui, ó, as rochas são agregados de minerais em forma sólida, né? Elas são classificadas segundo a sua formação, ou seja, a origem. E aí a gente pode ter 3 tipos de rocha. Rochas ígneas ou magmáticas. As rochas ígneas ou magmáticas têm 2 origens. Uma origem que é intrusiva ou plutônica, ou seja, é quando a rocha ela se solidifica dentro da crosta terrestre, na parte interna. Então ela se solidifica de forma mais lenta e a gente consegue ver os cristais. Quando a gente pega a pedra, a gente consegue ver os cristais. E aí sinto falta que nessa aula eu sempre levo meu mostruário de rocha para os meus alunos verem, né? Podia ter colocado aqui. O granito, né, uma rocha que todo mundo conhece, tem na pia da cozinha, em outros lugares, né? O granito, quando você olha para ele, você vê ali como se fossem várias bolinhas que tem dentro dele. Aquilo ali é fruto dessa solidificação lenta dentro da crosta terrestre, né? Então, uma rocha plutônica, intrusiva, ela resfriou, virou uma rocha dentro da crosta. Já as rochas extrusivas ou vulcânicas, que ainda continua sendo rocha magmática, tá? Que vem do magma. Elas se solidificam na parte externa da crosta. Quando tem um derrame de magma, de um vulcão, fez aquele derrame, ou pelo rift, né, que a gente fala, que é quando quebra essas 2 placas, uma parte de uma placa tectônica e tem um derrame de lava, de magma. Aí a solidificação daquela rocha na superfície. Então, quando ela se solidifica na superfície, ela se solidifica muito rápido. Então, você não consegue ver os cristalzinhos ali que formam aquela rocha magmática. Esses são basaltos, se não me engano, eu esqueci o que os dioritos são da família dos granitos, né? Entre outras rochas aí que tem uma solidificação mais acelerada, portanto, a gente não vê os cristais. Então, o primeiro tipo de rocha ígnea ou magmática, que pode ser intrusiva ou extrusiva, plutônica ou vulcânica. Então, rocha magmática. Rocha sedimentar. O que é a rocha sedimentar? É aquela formada pelos sedimentos que a água, o vento, as chuvas, o intemperismo químico, eles vão desmanchando, toda rocha, as primeiras rochas, né, elas foram basicamente magmáticas. E aí, à medida que as rochas magmáticas ou metamórficas se desmancham, por assim dizer, vão se desagregando e se depositando nas regiões de vale, a gente vai tendo a formação das rochas sedimentares, que podem ser detríticas, né, do detrito de outras rochas, né, que foram se desagregando, como arenito. Você pega uma pedrinha de arenito, parece que é um tanto de areia ali juntinha que virou uma pedra. Pode ser também da petrificação de substâncias que se dissolveram na água, né, que aqui elas vão calcificando lentamente, como quando você vê numa gruta, você vê que está pingando uma água lentamente de um lugar. Aquela água ela é cheia de minerais, né, aqueles minerais que vão ali naquele processo de calcificação pingando e que vão formando a estalactite, né, ou a estalagmite, quando é de baixo para cima. Aquilo ali é a formação por precipitação e dissolução em água. São as rochas sedimentares por formação química, né? Ou por formação orgânica, quando você tem a rocha sedimentar formada a partir de seres vivos, fósseis aí de seres vivos, né? O carvão mineral. O que é o carvão mineral? São árvores, são estruturas orgânicas, vegetais que se mineralizaram.
seja, com os milhões de anos prensadas aí, soterradas na crosta terrestre, o que elas passam? Elas se modificam, elas se transformam de orgânicas para minerais, né? Então elas se mineralizam. Então a gente tem esses três tipos aí de rochas sedimentares, né? Detrítica, química, pode ser por formação detrítica, química ou orgânica. Então rocha ígnea, rocha sedimentar. E a rocha metamórfica, que é a terceira classificação de rocha, que é o terceiro tipo de rocha. O que é metamórfica? É formada pelo metamorfismo, mas não é do Power Rangers. O metamorfismo, que é fruto de elevadas temperaturas e pressões, quando tem choque de placas tectônicas e aquele material ele é prensado, ele é soterrado e ele fica ali sob intensa pressão e ele modifica as suas características mineralógicas, passando ou de rocha sedimentar ou de rocha magmática, se tornando uma rocha metamórfica. Ele sofre o metamorfismo por temperatura, calor, pressão, né? A gente tem exemplos aí, o gneiss, a ardósia, o mármore, né? Todos exemplos de rochas metamórficas. O quartzo, ok? Bem comum, né? As hematitas, que vão originar o minério de ferro, que a gente vai ver aí ao longo dessas semanas. Então, a gente tem aqui uma imagem descrevendo para a gente o ciclo das rochas, né? Esse ciclo aí de transformação contínua das rochas, ok? Então a gente tem a rocha metamórfica, se ela sofrer fusão, ou seja, se ela voltar para o magma, ela vira magmática. Se ela se dissolver por calor e pressão, perdão, aqui é o ciclo para cá, tá ok? Se ela for sendo resfriada e se for sendo erodida, ela vira sedimentar. A rocha magmática, se ela sofre resfriamento, vira uma rocha ígnea, magma. Uma rocha ígnea, magmática. Se ele se funde novamente dentro do magma, volta a ser magma. Se ele sofre com temperatura, calor e pressão intensos, ele se transforma de ígnea para metamórfica. Se ele sofre erosão, se transforma em sedimento e rocha sedimentar. Se a rocha sedimentar sofre com calor e pressão, ou sofre metamorfismo, se torna metamórfica. E assim por diante. É uma ciclagem contínua dos minerais, tá, gente? Observe a imagem e escreva um parágrafo descrevendo o ciclo das rochas. Então, o que eu falei lá, que eu descrevi aqui, ó, é o processo de transformação das rochas que mudam a sua composição e propiciam a existência de três tipos principais de rocha: magmática, metamórfica e sedimentar. O ciclo evidencia o caráter dinâmico da litosfera, ou seja, em constante mudança, fruto dos agentes endógenos de dentro da Terra, tectonismo, vulcanismo, e dos agentes exógenos, externos, vento, chuva, gelo, bichinhos, etc. Número 4. Através de investigação, os cientistas obtiveram conhecimentos importantes sobre o interior da Terra. A perfuração mais profunda chegou a 12 quilômetros abaixo da superfície terrestre. Vários conceitos nos permitem entender e esclarecer melhor a dinâmica do nosso planeta. Relacione alguns dos termos importantes apresentados no conteúdo. Então ele pede aí para a gente explicar o que são esses termos. Aí eu expliquei cada um separado. Que é a litosfera. O que é a litosfera? É a parte mais externa da Terra, né? A camada rochosa, espessa, onde estão as montanhas, os mares e oceanos, onde está a crosta oceânica e continental. Então aí, ó, como a gente falou, composta por minerais, né, e rochas que podem ser de três tipos, como a gente já estudou aí: magmática, sedimentar e metamórfica. Essa litosfera, como eu disse, ela não é contínua, ela é formada por placas, as placas tectônicas, que eu vou falar em breve. Então aqui tem o texto, se vocês não descreveram, vocês vão descrever aqui, ó. A gente tem a litosfera, que é essa camada superior, rígida, né, dura, rochosa da Terra. Essa camada, mas que não é contínua, ela está acima de uma camada menos densa, mais pastosa, que é o magma, que é a camada chamada astenosfera, de temperaturas mais elevadas, em torno de 1.200 graus. Então a gente tem a litosfera, essa camada mais de cima aqui, onde está o continente e os oceanos, e logo embaixo a gente tem de material pastoso, magma, a astenosfera. E aí, perdão, um espirrinho.
Vocês podem, né, dar, pausar e copiar se não tiverem acertado. E aí o que a gente tem? Lembra que eu expliquei que a litosfera é composta por placas, né? Como que chegou-se a essa conclusão? A Terra, ao longo dos seus 4,5 bilhões de anos, ela já se reconfigurou de diversas formas, né? Por quê? Como que se percebeu isso? O Alfred Wegener, no início do século passado, ele propôs a teoria da deriva continental, que significa que os continentes eles já estiveram em outras posições que a posição que a gente vê no mapa atualmente. Eles ocupavam outras posições. Por que ele imaginou isso? Olhando a costa africana e a costa brasileira, que parece que se encaixa ali, não tem uma conformação que parece que se encaixa? Fósseis comuns encontrados na costa brasileira e na costa africana, o mesmo fóssil, datado do mesmo período, assim como em partes da Índia e de outras regiões, né? Então todos comuns ali, como se eles estivessem numa área muito próxima. E aí, naquele momento, o Alfred Wegener não teve como comprovar a sua teoria. Alguns anos depois, com a evolução da ciência, foi comprovada essa teoria dele, né? A partir do estudo dos fósseis, entre outros, né? Métodos científicos, comprovou-se realmente que a Terra, a disposição dos continentes, ela já foi diferente ao longo da história da Terra. Por quê? Em virtude dela ser composta por várias placas, as placas tectônicas, e pela pressão que tem dentro da Terra, essas placas se movem e se reorganizam o tempo todo, se afastando ou colidindo umas com as outras, né? Para isso a gente tem aqui essa próxima imagem, né? Pelas correntes de convecção que elas fazem, que a intensa pressão na área da astronosfera e do manto, elas fazem com que em determinados pontos as placas tectônicas se separem e em determinados pontos elas se choquem, colidam. E aí a gente tem atualmente essa conformação de continentes e essas placas tectônicas. É possível que em outros momentos houvessem placas menores ou placas maiores. Isso tudo foi mudando ao longo da história do planeta Terra. Quando a gente olha naquela imagem lá atrás, ó, a gente tinha essa área, todas juntinhas, com os mesmos fósseis. Ó. Agora olha a distância entre Índia, África e América. Ok? Então, aqui a gente tem de vermelho ó, o limite das placas tectônicas. O limitezinho delas, são várias placas, né? Aqui nas setinhas pretas mostra se elas estão se afastando ou se chocando umas com as outras. Nas regiões de choque de placas tectônicas, a gente tem geralmente grandes formações montanhosas. Vamos conferir? Aqui, ó, Himalaia, China, Índia, aqui na região do Tibete, ó. Formação do Himalaia, a placa indo-australiana se chocando aqui, ó, essa placa que era pequenininha formada pela Austrália, agora essa placa maior zona, formada pela Índia, que se chocou mais recentemente, que formou a grande cadeia do Himalaia. Aqui, ó, na América, choque da placa de Nazca com a placa sul-americana, formando a grande cadeia dos Andes. Aqui em cima, ó, placa do Pacífico e a placa norte-americana, as rochosas nos Estados Unidos. Aqui, ó, na região do Mediterrâneo e no norte da África, Oriente Médio, formando também os Pirineus, entre outras formações aqui já mais antigas aqui do território europeu, outras formações rochosas já mais antigas, os Alpes aqui, tá? Então, e a gente tem as regiões de afastamento das placas, onde elas estão se afastando. A dorsal meso-oceânica, que é no fundo do Oceano Atlântico, está se afastando, e aí tem uma cadeia de montanha submarina que demonstra para a gente esse afastamento. Aqui no Pacífico também é um afastamento. E aí essa região vermelha, toda aqui de bordinha de vermelha, é a região que mais geralmente tem terremotos e vulcanismo. Por quê? Porque é fácil de acontecer aqui, ó, essa convecção. É uma região de contato, é fácil de, vamos dizer, essa pressão ficar tanta que rompe a superfície terrestre, que sai na forma de lava, ou a pressão fica tanta que dá um tremor aqui, mais sentido nesses pontos, mas o tremor ele pode acontecer sem ser no limite das placas tectônicas, tá, gente? Ele pode acontecer nas regiões centrais, mas ele é mais comum
nas bordas. Geralmente, se ele ocorre em outras regiões, ele é menos intenso. Observar onde a gente tem muitos terremotos, aqui na região do Chile, né, no contato dessas placas. No Japão, olha para você ver como o Japão sofre. Placas filipinas, placa do Pacífico e placa eurasiana. 3 placas em contato, que fazem com que a região seja muito, tenha uma grande sismicidade, né, muitos tremores, e também tem alguns vulcões. Então é isso, aí o movimento das placas, ele pode ser então, quando elas estão se chocando, como é o caso aqui dos Andes, convergente. Então elas se chocam, estão se chocando e uma entra debaixo da outra. Ok? A gente tem um movimento transformante, igual aqui na falha de San Andreas, lá na Califórnia, transformante. Uma placa está indo para cima e a outra para baixo, assim, deslizando assim, até quem sabe aquela perninha lá da Califórnia partir, né? Esse é um movimento transformante. Ou um movimento divergente, igual a dorsal mesoceânica aqui, onde os continentes estão as placas tectônicas, estão se afastando. Okay? Então isso acontece aí entre 2, 3 centímetros por ano, alguns lugares mais, outros menos, demonstrando pra gente o que isso tudo está mudando. Professora, mas então quer dizer que vai virar uma grande buraco aqui no meio do Oceano Atlântico e uma montanha imensa vai surgir aqui? Como é que é isso? Talvez alguns milhões de anos no futuro, né, gente? Essa é a dificuldade, às vezes até a dificuldade das pessoas entenderem e aceitarem os fenômenos que aconteceram no passado da Terra. Por quê? A gente vê acontecer? Não. A gente não viu porque a gente não existia nesses períodos aqui que a gente diz há 200 milhões de anos atrás, a gente não existia de fato, não tinha como ver. Mas agora a gente vê isso acontecendo, a gente sabe que separa 2 centímetros por ano, mais ou menos, mas é irrisório. E a gente vai ver essa grande modificação? Não no tempo de vida de um ser humano, né? E se isso for visível, é de muitas e muitas gerações. Por quê? Porque são processos que levam milhões e milhões de anos para mudarem, né? Não é uma coisa assim que num espaço de uma curta vida humana a gente consiga perceber. A não ser que a gente vivencie, por exemplo, que o momento exato que haja a ruptura, o rift aqui na falha de San Andreas, por exemplo, né? Mas é isso aí. Então, aqui é a falha de San Andreas aqui na região da Califórnia, tá, gente, que eu estava mostrando. Então, essas são as placas tectônicas. Então, explique a seguinte afirmativa. O magma proveniente do manto define a formação de rochas magmáticas. Sim, né? Como eu expliquei, quando há o que a gente fala que a extrusão do magma, o vazamento do magma por um vulcão ou por algum outro motivo, a gente tem a formação das rochas magmáticas, né? Que são basicamente esses derrames de lava que se solidificam na superfície. Que as rochas magmáticas, né, demonstrado aqui, elas vazam, o vazamento da lava, elas se solidificam na superfície. Quando é na superfície, elas são extrusivas, aqui é a foto do basalto, aqui você não vê os grânulos do mineral, porque solidificou muito rápido, que era em superfície. Quando a rocha é intrusiva e se solidifica mais lentamente, é que a gente vê os cristalzinhos diferentes que formaram ela como granito. Então é isso. Terminamos mais uma semana de PET. Até a próxima semana.